Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Bom dia, minha gente. Hoje, Gabarito OAB, aqui na Nova Roma, a gente vai ter duas aulas. Vamos fazer, inicialmente, Direitos Humanos. Vamos dar algumas dicas sobre Direitos Humanos e, na sequência, Filosofia do Direito. Então, preparei aqui o material para ajudar a gente. Vou passar aqui para a lousa. Aqui, Direitos Humanos, professor Musazin. Antes de entrar no assunto propriamente dito, algumas sugestões e dicas aqui, em relação ao exame da ordem. Eu coloquei aqui matérias mais demandadas nos últimos 15 exames da ordem. Isso foi um levantamento que eu fiz, que eu acho que é fundamental, para a gente se guiar. Porque, tanto em Direitos Humanos quanto em Filosofia do Direito, acontece uma situação um pouco difícil para o aluno, para o candidato. Que é o seguinte: resumidamente, é muita matéria para pouca questão. Então, Direitos Humanos, a gente vai ter aí um assunto a rigor enorme, Se você for dar uma olhada no assunto de Direitos Humanos, é muito grande para cair em duas questões. A mesma coisa em Filosofia do Direito, Então, eu costumo dar essas dicas para facilitar, porque aí mesmo que o aluno consiga estudar todo o assunto, pelo menos ele sabe, onde é que ele precisa focar e como é que ele faz para fazer a questão, mesmo sem ter estudado tanto. Então, vamos lá. Em relação aqui a Direitos Humanos, as matérias mais demandadas nos últimos 15 exames da ordem. Então, se você pegar os 15 últimos exames da ordem, considerando duas questões, por exame, seriam 30 questões. E dessas 30 questões, quais os assuntos que mais caíram? Aqui, procedimentos para submissão de demandas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, caíram 5 questões. Então, a gente vai ver que, entre os documentos existentes no âmbito da OEA, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Convenção Americana é importantíssima, é indispensável o estudo pelo aluno da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Direitos previstos na Convenção Americana, 2 questões, e direitos previstos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 3 questões. Então, são essas as matérias que mais caíram. Fora isso, a gente tem também aqui outras matérias demandadas nos últimos 15 exames da ordem. Então, fora essas majoritárias, o que é que cai mais? Aqui, direitos dos povos indígenas, direitos dos refugiados, características dos direitos humanos, aquelas características gerais que a gente vai ver um pouco aqui, centralidade, irrenunciabilidade, enfim. Atribuições do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, direito das pessoas com deficiência, pena de morte, identidade de gênero e direito ao uso do nome social, sistemas regionais de proteção de direitos humanos, Estatuto da Igualdade Racial, direitos da população quilombola à Constituição Federal e Estatuto do Idoso. Então, esses os assuntos que também caíram nesses últimos 15 exames da ordem. A sugestão que eu dou, para quem não conseguir esgotar o assunto, ou para quem tiver qualquer dificuldade e for fazer a prova sem ter visto realmente a matéria, é o seguinte: eu estou colocando aqui a título de orientações gerais. Em Direitos Humanos, vocês vão perceber que a resposta das questões tende a ser a mais protetiva àquele direito que está sendo debatido. Então, imagine que a questão fala sobre direito dos povos indígenas. Vão ter lá 4 questões. Das 4 questões, na ampla maioria das vezes, a resposta é aquela que melhor protege o povo indígena. Então, isso é uma dica fundamental. Então, é assim que funciona. Claro que nem sempre isso vai acontecer, mas em grande parte das vezes
a resposta é nesse sentido, certo? Então, essa orientação, a dica que eu dou. E vamos falar aqui, em geral, né? A gente tem perto de 2 horas para fazer um apanhado sobre esses principais assuntos que podem cair na OAB. Vou passar aqui o slide, começando com definição e delimitação conceitual. Quando a gente pensa na definição de direitos humanos, isso tende a ser um tema debatido porque as definições que existem não são boas, né? Muitas delas são tautológicas, como, por exemplo, a definição que diz que direitos humanos são aqueles que pertencem ao ser humano, ou direitos humanos são aqueles que pertencem ao gênero humano. São definições que não dizem, a rigor, nada, né? Isso é uma observação que, inclusive, é feita por Bobbio, Norberto Bobbio, num dos clássicos dele, no A Era dos Direitos, né? Para quem gosta de direitos humanos, é uma obra fundamental. Então, essa questão da definição dos direitos humanos é devedora na doutrina, né? A gente tem uma boa definição. Mas, em geral, a gente pode definir os direitos humanos através de uma qualidade deles, né? Que é a questão da centralidade e da essencialidade. Então, a gente pode dizer que os direitos humanos são aqueles essenciais a uma vida digna, pautada na liberdade e na igualdade. Vou repetir. Os direitos humanos são aqueles essenciais a uma vida digna, pautada na liberdade e na igualdade. A dignidade aí, né, quando a gente fala em vida digna, está sempre atrelado, claro, ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento principal do que a gente chama de direitos humanos. Vocês sabem, né, que essa ideia de direitos humanos ela é derivada certamente da antiga ideia de direitos naturais, né, a questão dos direitos naturais, que é algo que já acompanha o pensamento ocidental desde a antiguidade. Já Aristóteles já falava disso, os estoicos falavam disso, depois, né, no medievo, você tinha Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, também falavam desse assunto. Os filósofos modernos que vão fixar aí a chamada escola clássica dos direitos naturais, sobretudo Hugo Grosso e Samuel Pufendorf. Então, a ideia de direitos naturais foi evoluindo com o passar do tempo e hoje ela foi abarcada por essa nova ideia, né, relativamente nova, que são os direitos humanos, que é algo realmente mais do século XX, sobretudo da segunda metade do século XX, no pós-guerra, pós-segunda guerra, para cá, certo? Mas a ideia é muito próxima. Se a gente for comparar direitos naturais com direitos humanos, a ideia é muito próxima, são direitos essenciais, né, que a gente considera que o ser humano não pode viver sem eles. Então, é mais ou menos isso que serve de embasamento. E aí, na comparação, os direitos naturais, a escola clássica dos direitos naturais fundamentavam esses direitos na razão humana. Então, o fundamento dos direitos naturais era a razão humana. Antigamente, chegou a ser a própria natureza, depois passou a ser Deus, na época do medievo, e na Idade Moderna, sobretudo com Hugo Grotius, a razão é que passa a ser o fundamento dos direitos naturais. Quando a gente migra para direitos humanos, deixa de ser a razão o fundamento, né? E o fundamento principal passa a ser a ideia de dignidade da pessoa humana, de inspiração kantiana, né, de Immanuel Kant. Mas a dignidade passa a ser realmente o principal fundamento dos direitos humanos. E é por isso que as nações democráticas, como o Brasil, tendem a colocar o princípio da dignidade da pessoa humana não só como fundamento da República, né, mas, em geral, de todo o ordenamento jurídico. A rigor, a gente poderia dizer, sem medo, que hoje o princípio da dignidade da pessoa humana ele é o centro do ordenamento jurídico. Né? É em torno dele que gravita todos os outros direitos do ordenamento jurídico. Tá? Então, esse é um embasamento. E, ainda a título de definição, é importante a gente saber diferenciar direitos humanos, direitos naturais e direitos fundamentais. Direitos humanos e direitos naturais a gente já falou, né? A gente viu que as duas coisas estão muito ligadas, mas direitos humanos é uma noção mais recente com um fundamento diferente, tá? Fundado na dignidade da pessoa humana. Já os direitos fundamentais, embora não exista um consenso terminológico, isso é comum no direito, né? Há muita divergência terminológica,
mas, em geral, os principais autores costumam afirmar que os direitos fundamentais nada mais são do que aqueles direitos humanos, tá, que foram incorporados no plano do direito interno, ou que a própria Constituição de determinado país reconhece como o direito mais importante. Então, os direitos fundamentais, você poderia dizer que são os direitos humanos positivados em determinado país, ou o conjunto de direitos que um certo país considera como ser o mais importante, né, para o seu povo, para a sua nação. Tá? Então, é essa diferença em termos conceituais. E já avançando aqui, já vou passar para as principais características dos direitos humanos. Não vamos esgotar esse assunto das principais características. Tá? É um assunto que, às vezes, o aluno não gosta, ele acha que é uma decoreba, mas não chega a ser tão decoreba assim se a gente prestar atenção nos termos, né? Tem muita lógica, dá para você deduzir o significado deles. Tá? Então, entre as características aqui que eu selecionei, as primeiras que aparecem, essencialidade e centralidade. Essencialidade e centralidade são duas características que, como a gente viu, já integram até a definição, né, de direitos humanos. Essencialidade porque os direitos humanos são essenciais a uma vida digna. E centralidade porque os direitos humanos eles estão no centro do ordenamento jurídico. Então, é como se o ordenamento jurídico gravitasse em torno desses direitos humanos. Vou fazer aqui um desenho, né? Tá aqui, DH, direitos humanos, certo? E o resto do ordenamento jurídico, minha gente, todas as outras leis e direitos estão aqui gravitando em torno deles. Eles são o centro dos direitos humanos. Eles são o centro do ordenamento jurídico. Tá? Então, é o mais importante, é para eles que o ordenamento jurídico, em última instância, serve. Para respeitar esses direitos humanos, o ordenamento jurídico serve. Deixa eu tirar aqui para a gente poder... Então, minha gente, é essa a lógica, a essencialidade e centralidade. E daí é que a gente passa para universalidade e transnacionalidade. Vamos lá. Universalidade, é importante a gente entender o seguinte. Por que se diz que os direitos humanos são universais? Porque o titular dos direitos humanos, a gente sabe que todo direito tem um titular, uma pessoa que é seu dono, entre aspas. Tá? O titular dos direitos humanos é qualquer ser humano, independentemente de qualquer condição, independentemente de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra condição. Tá? Então, o ser humano é o titular dos direitos humanos e é por isso que eles são universais. Mas é preciso a gente fazer a seguinte ressalva. Não se confundir para não achar que quando a gente diz que os direitos humanos são universais, que esses direitos são os mesmos ou são interpretados da mesma forma em todos os países do mundo. Não são. Tá? Em relação a isso, os principais autores, como Bob, o Boaventura de Souza Santos, entre outros, vão falar que os direitos humanos são multiculturais, são históricos, porque eles surgem em determinado momento histórico e dependem das influências culturais, da cultura de cada povo, de cada país, que vai interpretar da vida a esses direitos. Então, é importante fazer essa distinção. Quando falamos em universalidade dos direitos humanos, isso diz respeito à sua titularidade. Eles são de titularidade universal. Qualquer ser humano, em qualquer canto do mundo, é titular de direitos humanos. Da mesma forma, junto com a universalidade, a gente tem aí a transnacionalidade, que dá uma ideia parecida. Né? Transnacionalidade no sentido de que uma pessoa, vou fazer aqui o desenhozinho, uma pessoa, em qualquer canto do mundo que ela vá, tá? Para onde quer que ela esteja, em qualquer lugar, é como se tivesse aqui uma aurazinha aqui acompanhando ela de direitos humanos. Uma proteção. Tá? Ela está sempre protegida pelos direitos humanos, não importa onde ela esteja, em qualquer canto do mundo. Isso é o que a gente chama de transnacionalidade. Deixa eu apagar aqui. Para a gente dar sequência. Outra característica aqui
é a indivisibilidade, interdependência e unidade dos direitos humanos. Elas aparecem juntas porque são características muito próximas, muito ligadas. Então, quando a gente fala de indivisibilidade e interdependência, é dar a ideia de que não existem direitos humanos que são preferíveis a outros. Na verdade, a gente tem que enxergar o bloco de direitos humanos como um conjunto que serve à realização da dignidade da pessoa humana. Então, todos os direitos humanos são importantes na construção da dignidade. Não há direitos humanos preferenciais. Tá? É nesse sentido que a gente fala tanto de indivisibilidade como também de interdependência e de unidade também. Está tudo interligado isso aqui. Então, essa característica para a gente visualizar os direitos humanos realmente como um bloco, como um todo, que serve ao princípio da dignidade da pessoa humana. E, portanto, todos eles devem ser respeitados pelos Estados e pelos próprios cidadãos. A gente sabe que hoje em dia se considera que não só um Estado deve respeitar direitos humanos e direitos fundamentais, mas também entre os cidadãos, entre os indivíduos, deve haver um respeito recíproco em relação aos direitos humanos, que é o que a gente chama de eficácia horizontal dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Tá? Deixa eu apagar aqui essa parte. Imprescritibilidade, inalienabilidade e indisponibilidade. Isso aqui é fácil, né? É coisa para a gente que está no final do curso de Direito, é mais simples, né? Os direitos humanos, a gente considera que eles são imprescritíveis. Eles não prescrevem, minha gente, até porque se são os principais direitos que a gente tem, se são direitos considerados inerentes à condição humana, essenciais à dignidade da pessoa humana, eles não poderiam ser jamais prescritíveis. Pela mesma razão, são inalienáveis, né? O indivíduo não pode vendê-los ou dispô-los, ou enfim, não pode se desfazer desses direitos a qualquer título, nem a título oneroso, nem a título gratuito, e são indisponíveis. E, seguindo aqui, a gente fala também de não exaustividade e inexauribilidade. Palavrazinha um pouco difícil de falar, de pronunciar. Né? O que quer dizer isso? Não exaustividade e inexauribilidade. Que o rol de direitos humanos ele não é um rol taxativo, fechado. Não existe uma quantidade certa que você diga esses são os direitos humanos. Não. A gente tem vários direitos que podem ser considerados como direitos humanos no sentido de essenciais a uma vida digna. E sabe também que outros direitos futuramente podem ser incluídos, agregados a esse conjunto, à medida que a sociedade avança. Né? Por exemplo, o direito à inclusão digital é algo que não se falava há algum tempo atrás. Então, você não tem como fechar o rol dos direitos humanos, porque isso desconsideraria o avanço da própria sociedade. E, finalmente, temos aqui a vedação ao retrocesso. Os principais autores consideram que o que foi conquistado em termos de direitos humanos não pode ser abolido pelos Estados partes que se comprometem no plano internacional com a proteção desses direitos. Isso fica muito claro, principalmente em relação à pena de morte. Se alguém já teve a curiosidade de ver, em relação à pena de morte, os principais tratados internacionais fazem questão de ressaltar, isso é assim também no âmbito interamericano, a gente vai ver na Convenção Americana, de que os países que aboliram a pena de morte não podem trazê-la novamente à tona. E os países que ainda têm pena de morte devem aplicar essa pena de forma extremamente restrita. Tá? Então, a ideia de vedação no retrocesso é essa, que os direitos humanos estão sempre avançando, que eles estejam sempre avançando no plano dos países, que novos direitos considerados fundamentais sejam agregados e que nunca haja um retrocesso. Que os direitos humanos jamais sejam abolidos ou dispensados ou descartados em nenhum país. Tá? Então, essas são as características principais que eu selecionei. Vamos seguir aqui no nosso slide, passando para Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Vê só, gente. A rigor,
a ideia de direitos humanos é uma ideia de direito internacional. Tá? Então, toda a construção dos direitos humanos e as próprias características dele demonstram essa vocação de universalidade dessa classe de direitos. Então, é comum que os direitos humanos eles sejam estudados e aplicados através do que a gente chama de direito internacional. Porque, no final das contas, né, os direitos humanos eles são celebrados em tratados e convenções internacionais. Embora você tenha no plano interno os direitos fundamentais, que são muito próximos, né, não deixa de ser a mesma coisa prevista na Constituição, mas em relação a direitos humanos, propriamente dito, são direitos de característica de direito internacional. Tá? E aí a gente vai ter um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, que é importante a gente entender como funciona. Porque você vai ter aqui um sistema universal. Vou fazer aqui o desenho. Está aqui um sistema universal que vai servir para todos os países. Está aqui os continentes. Tá? Aqui os continentes. Imagina que isso aqui são os continentes do globo. Esse sistema universal ele vai abarcar todos os países. Então, é o sistema da ONU, também chamado por isso, né, sistema onusiano, que tem aí como membros todos os 193 países, né, reconhecidos no plano internacional. E, além desse sistema universal, a gente vai ter, paralelamente e de forma complementar, os chamados sistemas regionais. Esses sistemas regionais, que também são considerados no âmbito da proteção internacional aos direitos humanos, são sistemas que, via de regra, funcionam para continentes. Então, a gente vai ver aqui o sistema interamericano de direitos humanos, que vai servir aqui para o continente americano. Você vai ter o sistema europeu, o sistema africano, vai ter o sistema árabe, o sistema asiático. Então, vários sistemas regionais, né, que vão congregar aí os países de determinado continente. E aí o mais importante é notar isso. O sistema universal e os sistemas regionais se complementam. Eles não são contraditórios. A tendência aqui realmente é de complementação. Não tem nenhum problema. Em termos de direitos humanos, quanto mais proteção, melhor. E aí a gente vai ver agora um pouquinho tanto do sistema universal quanto do sistema regional, dos órgãos, né? O sistema universal, a gente vai estudar um pouco agora a ONU e, no caso do sistema regional, a gente vai focar nossos estudos no sistema interamericano, que é aquele vinculado ao continente americano. Né? Não é americano, não é Estados Unidos, é o continente americano como um todo. Então, são esses dois que a gente vai estudar. Lembrando que, para fins do exame da ordem, o sistema interamericano de direitos humanos, ele é até mais cobrado do que o sistema universal. Embora a gente possa pensar, né, que por ser universal, por congregar a ONU aí 193 nações, seja algo que, enquanto assunto, é mais importante, mas para fins de OAB, para fins de exame da ordem, a verdade é que é mais cobrado o sistema interamericano de direitos humanos. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. E voltando para cá, né? A Organização das Nações Unidas, a ONU, Organização das Nações Unidas. Vou falar aqui bem rapidinho da ONU, né? O que é a ONU, minha gente? Pessoal, ao fim da Primeira Guerra Mundial, isso mesmo, da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, as nações vencedoras criaram um órgão internacional que pudesse evitar uma nova guerra. A gente sabe que guerra, no final das contas, todo mundo sai perdendo. Né? E todos os países que participaram tiveram muitas baixas. E os países se organizaram para criar um órgão que realmente pudesse pôr um fim ou evitar novos conflitos. E daí surgiu a ideia da Liga das Nações, sobretudo por influência dos Estados Unidos da América. Né? Os Estados Unidos sugeriram a criação, especificamente o presidente Woodrow Wilson, e a Liga das Nações vai surgir logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, né, em 1918. E ela tinha essa missão de ser capaz de manter a paz
entre as nações. Havia vários países membros, tá? Mas a gente sabe que, com o passar do tempo, veio a ascensão do regime nazista e dos regimes fascistas, veio a Segunda Guerra Mundial e mais um conflito bélico envolvendo todo o planeta. Então, o que aconteceu é que a Liga das Nações não conseguiu cumprir o seu papel. Ela não foi capaz de manter a paz no continente, né? no mundo, perdão. E aí, ao fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores fizeram uma nova tentativa. E aí surgiu a ideia, né, de criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, através da Carta de São Francisco. Né, ela foi criada já no final, né, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em outubro de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Foram assinados os documentos e criada a ONU com essa missão de, enfim, conseguir assegurar a paz, né, evitar novos conflitos e ainda promover e proteger os direitos humanos. As duas coisas estão completamente interligadas, porque desde o preâmbulo da Carta da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, desde o preâmbulo desses documentos, a gente já percebe, né, como os principais países que venceram a guerra colocam essa situação dos direitos humanos. A lógica é a seguinte: se os direitos humanos não forem respeitados no mundo todo, novos conflitos vão aparecer. Então, é o desrespeito aos direitos humanos que leva a novos conflitos. E, ao mesmo tempo, um conflito bélico é causador de muitos problemas humanitários. Então, as duas coisas, o ambiente de paz e o respeito aos direitos humanos, estão completamente imbricados. Daí que a ONU surge com essa dupla missão, né? Assegurar a paz e respeitar e promover os direitos humanos. Tá? Entre os principais órgãos da ONU, vou mencionar aqui alguns, a gente vai ter a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo onde efetivamente participam os 193 países membros. Né? A sede da Assembleia Geral fica em Nova York. Tem lá cadeira para todos os países membros. Cada país tem direito a um voto, né? Conta com um só. Tá? E é o principal órgão deliberativo. Por tradição, o Brasil sempre abre as reuniões da Assembleia Geral. Né? Primeiro o Brasil fala, depois os Estados Unidos. Isso é algo que não está em nenhum documento, é costumeiro. E depois as outras nações vão se manifestando. Tá? Mas é o principal órgão deliberativo, digamos assim, o órgão mais democrático das Nações Unidas, porque é o único que, de fato, né, é universal, que conta com a presença de todos os países membros. Tá? A gente poderia comparar a Assembleia Geral da ONU com a Câmara dos Deputados, o poder legislativo da ONU. Se você pensar a ONU como se fosse um Estado, metaforicamente, né, a Assembleia Geral seria o poder legislativo. Tá? A gente tem também o secretariado, né, o Secretariado-Geral da ONU, que é o principal órgão executivo. Tá? É o órgão que vai tomar as principais decisões, as questões realmente administrativas. Além disso, a gente vai ter a Corte Internacional de Justiça, chamado Tribunal Internacional de Justiça, que fica na cidade de Haia, na Holanda. Dos principais órgãos da ONU, a Corte Internacional é a única que não fica em Nova York. E vai ser a Corte responsável por julgar as demandas, os conflitos envolvendo os Estados-membros da ONU, os países que fazem parte da ONU. Tá? Isso é um detalhe importante. A Corte Internacional de Justiça, ou o Tribunal Internacional de Justiça, ela não julga demanda envolvendo indivíduos. Ela julga demanda envolvendo países. Entretanto, além da Corte Internacional de Justiça, existe o chamado Tribunal Penal Internacional, tá? Criado pelo Estatuto de Roma, que não é um órgão da ONU, mas é um órgão parceiro da ONU, e esse sim, que também fica em Haia, na Holanda, coincidentemente, por isso muita gente confunde, né? E esse sim, o Tribunal Penal Internacional, ele julga indivíduos. Tá? Ele julga, por exemplo, chefes de Estado acusados de cometer genocídio, crime de guerra, enfim. Esse sim, né, serve para julgar pessoas. Tá?
Então, Corte Internacional de Justiça como outro órgão, e além disso você tem, né, certos conselhos, o Conselho de Direitos Econômicos e Sociais, tem o Conselho de Segurança da ONU também, que vale a pena mencionar, né, um dos órgãos mais conhecidos, composto aí por 15 países, o Conselho de Segurança, sendo que 5 são membros permanentes, né, os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a China e a França, são os 5 membros permanentes. E tem 10 países, para os 15, né, tem mais 10 países que são transitórios, não são membros permanentes, que são eleitos por um mandato de 2 anos. Então, durante 2 anos, né, eles vão participar ali do Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança é o principal órgão fiscalizador, realmente, policial, digamos, da Organização das Nações Unidas. As principais decisões envolvendo declarações de paz, né, acordo de paz, possível envio das forças de paz para algum país que esteja em situação de conflito bélico, ou a tentativa para você celebrar a paz entre 2 nações em guerra, por exemplo, a Rússia com a Ucrânia agora, tem a participação efetiva do Conselho de Segurança. Tá? Então, são os principais órgãos da ONU. E entre os principais documentos, eu vou mencionar aqui apenas 3. Existem vários documentos, né, que são celebrados no âmbito das Nações Unidas com a participação dos países membros da ONU, das 193 nações membros da ONU, mas para a gente também não ficar tentando memorizar tudo, né, que são muitos documentos, eu vou falar aqui dos 3 principais, que aí já de antemão já recomendo que leia, que o aluno que vai fazer o exame da ordem, que ele, pelo menos, dê uma lida desses documentos. Primeiro deles, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Né? É a Declaração Universal, o documento mais traduzido da história, né? Traduzido em não sei quantas línguas, né? Mais de 300 línguas, enfim. É um documento que é chave para toda essa ideia de direitos humanos, porque foi a partir dele que um conjunto de países, né, atestou os valores que considera fundamental, né, para a humanidade como um todo. Então, é um documento importantíssimo e dele vão derivar os demais. Na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não chega a ser um estatuto, mas é realmente uma declaração de valores fundamentais. Né? É realmente algo que antecede a criação dos estatutos. O principal estatuto feito no âmbito da ONU, de fato, né, é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do mesmo ano, de 1966. Então, esses 2 pactos, esses sim, são os 2 principais estatutos da ONU, que eu recomendo também a leitura para o aluno que vai fazer o exame da ordem. Eles deveriam ter sido feitos logo depois da Declaração Universal. A Declaração Universal iria funcionar como um verdadeiro preâmbulo, né? Ou um documento realmente precursor, uma declaração de valores, mas em função da Guerra Fria, né, que já estava acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, foi prorrogado. Só foram feitos quase 20 anos depois desses 2 documentos. Quase 20 anos depois da Declaração Universal de 1948. Tá? Então, os 3 documentos principais, repetindo, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966. Recomendo a leitura desses 3 documentos. Tá? Na sequência aqui, minha gente, passamos para a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então vamos lá. É fácil, né? Se a gente pensa que os direitos humanos eles estão divididos, né? O sistema internacional está dividido dessa maneira aqui, um sistema universal e um sistema regional. O sistema universal é aquele ao qual a gente associa a ONU. E o sistema regional, no âmbito do continente americano, a gente associa a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, veja, quais são os principais órgãos da OEA? Vamos lá. A gente vai ter também, assim como a ONU tem uma Assembleia Geral, a OEA também tem a sua Assembleia Geral. Só que a Assembleia da OEA, ela não tem uma sede fixa. Na verdade, ela acontece, né, as reuniões da OEA
elas acontecem uma vez por ano e não tem uma cidade fixa, né? Tem um rodízio, a última, salvo engano, número 52. Aconteceu em Lima, no Peru. Antes disso, tinha sido em Washington. E ela vai rodando. Cada ano acontece em um local. E é nessa Assembleia da OEA que vão ser tratados os principais temas que envolvem as 35 nações da América. Tá? Existe uma divergência, uma certa divergência, se a Venezuela ainda é membro da OEA. Porque a Venezuela, ela pediu para sair, ela depositou um instrumento de retirada da OEA, né? Ainda com Maduro, com o governo de Maduro, mas o secretário-geral da OEA declarou que a Venezuela não pode simplesmente sair porque ela tem dívidas com a OEA, né? Dívidas financeiras, ela tem débitos com a OEA, e, portanto, não basta simplesmente ela sair. E daí, se você for procurar essa informação na internet, quantos países membros existem na OEA? A informação vai ser divergente. Algumas fontes vão falar em 34 países, porque a Venezuela está aí fora. E outras vão falar em 35, incluindo a Venezuela. Né? Historicamente, já chegou a ser 34 durante um tempo, porque Cuba não era parte. E depois Cuba veio novamente, né, entrou novamente na OEA. E hoje tem essa situação. Se se considera a Venezuela como membro, são 35 Estados-membros. Se se considera a Venezuela fora, são 34 Estados-membros. Então, tem a Assembleia Geral, que todo ano acontece, né, em sistema de rodízio entre os países. Tem o Secretariado-Geral, que funciona também como principal órgão diretivo, executivo da OEA. E além desses dois, aí eu vou dar um foco maior, porque até para fins de exame da ordem, né, o que é mais cobrado, preste bem atenção nesses dois órgãos, porque já foi muito cobrado no exame da ordem. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vou repetir. Os dois órgãos que mais caem no exame da ordem. Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. São parecidos, até o nome é parecido, né? A sigla seria TDH. Nem falar em sigla por conta disso, você não sabe se é a comissão ou se é a corte. Tá? Mas as diferenças são as seguintes, vou falar basicamente e depois a gente vai especificar, né, vendo um pouco do regulamento desses dois órgãos no âmbito da OEA, que consta lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? Mas, para a gente adiantar, o que acontece é o seguinte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é composta por 7 membros, 7 comissários, tá? Não é países membros, é composta por 7 comissários. Já contou com brasileiros de grande saber jurídico, como Flávia Piovesan, por exemplo. Né? Atualmente, Rodrigo Bittencourt também é membro da OEA, dos comissários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E 7 pessoas de notável saber jurídico são eleitas para exercer o mandato de 4 anos, que pode ser renovável por igual período. São esses comissários. E o que é que esses comissários fazem? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos faz um monte de tarefa, desde consultas aos países até recomendações sobre proteção de direitos humanos de países, tá? E receber petições, denúncia de violação de direitos humanos feito por pessoas dos países membros da OEA, ou até por outros países, ou até por organizações não governamentais, tá? Por nome disso. Então, a comissão é que faz esse papel de receber essas queixas de violação de direitos humanos e tentar saná-las. Caso a comissão não consiga saná-la, caso a comissão recomende a um país que está sendo acusado de violação, recomende a ele certas medidas, mas não consiga, não tem eficácia, e os direitos humanos continuem sendo violados, a denúncia continue sendo feita, né? Não foi resolvido o problema, a comissão vai pegar o caso e vai levar até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte é composta por 7 juízes, a comissão por 7 comissários, a corte por 7 juízes, que também são pessoas de notável saber jurídico, né? Exercem a função de juízes totalmente desvinculado do país que ela é parte. Digamos que o brasileiro seja juiz da corte,
né? Num caso envolvendo o Brasil, ela não pode julgar com parcialidade, evidentemente. Em alguns casos, ela pode até se abster de julgar, né? E por um mandato de 6 anos, renovável por igual período. O importante aqui, de antemão, é a gente entender esse sistema. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela só vai atuar se receber uma demanda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Você não tem como, enquanto indivíduo, a própria organização não governamental, submeter diretamente uma demanda à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é possível em alguns sistemas regionais. O sistema europeu, por exemplo, né, ele tem essa possibilidade de você submeter uma demanda, um indivíduo submeter uma demanda de violação de direitos humanos diretamente ao Tribunal Europeu. Mas aqui no sistema interamericano, não. A comissão ela faz geralmente como se fosse uma espécie de triagem, né? Seria mais ou menos, fazendo aqui uma comparação, só para visualizar, ela funcionaria mais ou menos como o Ministério Público funciona no Judiciário. Então, a denúncia é feita para ela e se ela entender que é pertinente e não conseguir resolver de outra forma, ela vai levar aquilo ali, aquele problema, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aí sim vai julgar o caso e vai determinar que, se for procedente, né, vai determinar que o país culpado adote as providências para fazer cessar e para reparar os danos causados. Tá? É mais ou menos assim que a coisa funciona. E na sequência aqui, a gente vai ver os principais direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, faltou aqui os principais documentos. Quais os 2 documentos que o estudante deve saber para fins de OAB, para fins de exame da ordem? Mais até do que aqueles da outra, como eu falei para vocês. O primeiro deles é esse daqui. Tá? O primeiro deles é esse aqui. Convenção Americana de Direitos Humanos. É o mais cobrado, minha gente. Tá? Definitivamente esse é o fundamental. E, além dele, é importante também o aluno conhecer, né, o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Protocolo de São Salvador. Então, esses 2 documentos em conjunto, eu recomendo bastante a leitura, porque a ordem já pediu bastante. O OAB cai uma questão envolvendo a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então vamos lá, minha gente, ver os principais direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. O primeiro deles está aqui, o direito à vida, e, consequentemente, claro, né, a limitação da pena de morte. Eu trouxe aqui algumas normas que eu considero mais relevantes, só para a gente ver. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Então, os estados que já aboliram não podem restabelecer aquela ideia da vedação do retrocesso que a gente viu. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. 5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Então, são esses os trechos aqui que eu destaco em relação ao direito à vida. Integridade física, psíquica e moral. E ligada a ela, vedação à tortura, penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Notem que a ampla maioria desses direitos que a gente vai ver aqui, a gente tem também na Constituição brasileira, na Constituição de 88, né, no artigo 5º, principalmente e demais. Tá? Quando a gente fala de direito à vida, rigor, já se inclui também o direito à integridade física. Né? Quando a gente fala de direito à vida em termos de direitos humanos, não é apenas de sobreviver, de se manter vivo, mas é uma vida digna. E uma vida digna exige, claro, integridade. Tá? É por isso que as 2 coisas estão conectadas. E vedação à tortura, penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes, é interessante porque, junto com a proibição da escravidão, que está aqui, são direitos que não se reconhece exceção. Eu vou explicar isso para vocês.
Quando a gente fala que o direito à vida é um direito fundamental, mesmo sendo fundamental, ele não é absoluto. Por quê? Porque vários países conhecem limitações ao direito à vida. É o caso dos países que têm previsão de pena de morte para alguns crimes, como no Brasil, por exemplo, né, onde a pena de morte ela é prevista para casos de crime militar cometidos em tempos de guerra. Tá? Então, existem exceções ao direito à vida. Entretanto, Norberto Bobbio, ele anota muito bem, né, que a vedação à tortura e a vedação à escravidão são direitos humanos privilegiados, porque eles não reconhecem exceção. Teoricamente, não há nenhuma hipótese prevista no âmbito das organizações internacionais de proteção aos direitos humanos que permitam um país torturar os escravizar. Vou repetir. Existem hipóteses onde um país pode aplicar a pena de morte para o seu cidadão. E é por isso que o direito à vida não é considerado absoluto. Mas não se reconhece, no âmbito da proteção internacional dos direitos humanos, nenhuma hipótese onde a tortura e a escravidão sejam permitidas. Tá? Por isso que são direitos humanos privilegiados, embora, na realidade, infelizmente, a gente sabe que tortura e escravidão continuam sendo praticados em vários países do mundo. Né? Pessoas trabalhando em condição análoga à de escravo, tortura a todo momento, né, em várias situações, enfim. Então, infelizmente, a realidade é outra. Tá? Passando aqui, direito à liberdade e segurança pessoais. Isso aqui inclui a vedação à prisão arbitrária, tá, e à prisão civil. Em relação à vedação à prisão civil, essa previsão aqui, constante da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi fundamental para que aqui no Brasil, no plano interno, a gente parasse, né, de determinar a prisão do depositário infiel, por exemplo. Porque o Código Civil da gente, né, tem essa previsão. Mas, por conta da Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi incorporada no direito brasileiro, no plano interno, em 1992, salvo engano, deixou-se de permitir a prisão do depositário infiel. A única exceção à regra é a dívida decorrente de pensão, de não pagamento de pensão alimentícia, que a própria Convenção Americana de Direitos Humanos permite. Então, mesmo o Pacto de São José da Costa Rica, ele faz essa ressalva, né, que embora não possa ter prisão civil, isso é permitido, pode ser permitido no caso de dívida decorrente de não pagamento de pensão alimentícia. Tá? Devido ao processo legal, inclusive alguns direitos, né, associados, o devido processo legal a gente sabe que é o princípio maior. E dentro do processo of law a gente tem outros princípios, né? Então está aqui alguns previstos na Convenção Americana: presunção de inocência, ampla defesa, duplo grau de jurisdição e vedação ao bis in idem. A vedação ao bis in idem, né, é evitar que você seja julgado duas vezes pelo mesmo fato. É interessante também porque a vedação bis in idem ela não era prevista expressamente no direito brasileiro. Então, já era reconhecida. Eu diria que é um princípio, sempre foi, faz muito tempo que é um princípio implícito no direito brasileiro, né? Um princípio fundamental implícito, porque há muito tempo se reconhece, é uma questão lógica, que uma pessoa não pode ser julgada duas vezes, né, por um mesmo fato. Tá? Mas não havia uma previsão expressa no direito brasileiro sobre a vedação ao bis in idem. Até que o Brasil, como eu disse para vocês, incorporou no plano interno a Convenção Americana de Direitos Humanos. E a Convenção Americana de Direitos Humanos traz expressamente a vedação ao bis in idem. Logo, a gente pode dizer que hoje, no Brasil, também existe expressa vedação ao duplo julgamento, né, pelo mesmo fato, em razão da Convenção Americana de Direitos Humanos. Certo? Seguindo aqui, anterioridade da lei penal e retroatividade da lei penal mais benéfica. É um também que a gente está acostumado. O artigo que abre o Código Penal da gente, o artigo 1º do Código Penal, já abre com esse princípio da anterioridade da lei da pena. Tá?
não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Também previsto aqui, claro, no âmbito da Convenção Americana. Indenização por erro judiciário. Aí eu ressaltei aqui o artigo 10 da Convenção, que ele diz assim: toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judiciário. Tá? Proteção da honra e da dignidade, liberdade de consciência e de religião, o que inclui essa liberdade de religião, inclusive o direito a você, não só de dizer que tem a religião, mas você professar a sua fé sem que tenha interferência do Estado, né? Realizar o seu culto, celebrar o seu culto, sem que tenha interferência do Estado. Inclusive o direito de você não ter religião nenhuma, de ser ateu, enfim. Está tudo dentro de liberdade de religião. Liberdade de pensamento e expressão. E eu trouxe aqui algumas observações que achei importante, né? Até pelo que o Brasil vivenciou nos últimos anos, em função de uma eleição política conturbada. Eu trouxe aqui o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele diz assim, artigo 13.4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. Essa norma aqui, minha gente, da Convenção Americana, inclusive, já caiu recentemente em um dos exames da ordem. Eu não lembro qual é o exame, mas desses últimos 15 caiu exatamente uma questão envolvendo essa norma aqui. Tá? E o ponto 5, né? Artigo 13.5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. É importante a gente dizer isso, porque muitas vezes se pensa que liberdade de expressão é um direito absoluto, quando não é. Nem o direito à vida é um direito absoluto. Quem dirá a liberdade de expressão? Tá? Então, a liberdade de expressão não autoriza ninguém a incitação do ódio, a atentar contra o Estado de Direito, né? A fazer propaganda a favor da guerra, ou a determinar a pessoas de determinada nacionalidade, ou a questões raciais, enfim. Então, é importante a gente se ater a esse detalhe do que é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental, tem um limite. E os limites aqui estão bem postos na Convenção Americana. Tá? Outros direitos aqui previstos, né? Direito de retificação ou resposta, direito de reunião, liberdade de associação, todos esses aqui a gente tem também no direito brasileiro, né? Proteção da família, proteção das crianças, direito à nacionalidade, né? Aqui a questão importantíssima, né? De você reconhecer uma nacionalidade para todas as pessoas, sabendo que a falta de uma nacionalidade ela é extremamente prejudicial aos direitos humanos. Interessante aqui, né? Existe uma certa discussão, debate, né, em relação aos autores, sobre qual seria o principal direito que a gente considera como direitos humanos. Seria a dignidade da pessoa humana? Alguns dizem que sequer é um direito, mas um fundamento de todos os outros. Mas, digamos que seria a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, né? Entre outros direitos, o direito a não ser torturado, o direito a não ser escravizado. E nesse debate tem aquela passagem fantástica, né, de Hannah Arendt, aquela filósofa alemã, que diz que o principal direito é o direito a ter direitos. Porque se você não é reconhecido como cidadão de canto nenhum no mundo, você não tem nenhum desses direitos previstos. E esse direito a ter direitos, ele requer, por outro lado, que você tenha uma nacionalidade. E você seja reconhecido como cidadão em algum canto do mundo. Tá? Então, justamente, né, em função disso, a importância do direito à nacionalidade e você a gente impedir a questão da pátria. Tá? O Brasil, inclusive, avançou bastante nos últimos anos para poder regulamentar as pessoas que estão nessa situação, que perderam sua nacionalidade, ou então também como refugiados, enfim. Tá?
Direito à propriedade privada, direito de circulação e de residência. Aqui eu trago alguns destaques. E o artigo 22 da Convenção Americana ele diz assim: ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar. Tá? Então, aqui, livre circulação. Ponto 7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, e de acordo com a legislação de cada Estado e com os convênios internacionais. Essa questão aqui envolve, por exemplo, aquele caso de Cesare Battisti, aquele italiano, que refugiou-se aqui no Brasil e o governo italiano requereu a extradição dele. O Supremo Tribunal Federal brasileiro decidiu que a decisão cabia ao Poder Executivo, e aí o Poder Executivo brasileiro, o presidente da República, ele concedeu asilo político, mas depois houve novos recursos do governo italiano e, no final das contas, foi concedida a extradição de Cesare Battisti pelo Brasil. Mas aí Cesare Battisti conseguiu fugir e foi capturado na Bolívia e levado para a Itália. Tá? A discussão aqui, no caso dele, era justamente em relação a isso, porque o argumento era de que ele estava sendo perseguido por direitos de natureza política, tá? E o governo italiano afirmava que não havia perseguição política, que eram delitos comuns, etc. Tá? Deixa eu ver outros aqui. Em nenhum caso, o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida, à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa de sua raça, nacionalidade, religião, condição social e suas opiniões políticas. Caiu uma questão da ordem também, recentemente, envolvendo esse ponto 8. E isso é muito importante no caso dos refugiados. O país ele não deve, de jeito nenhum, tá? Quando ele recebe uma pessoa na condição de refugiado, uma pessoa que requer o reconhecimento da condição de refugiado, esse país jamais deve pegar essa pessoa e devolver para o país de origem. Porque se ela saiu de lá, é por algum motivo. Então, se você devolve para o país de origem, para a pessoa vai ser horror. Pode ser realmente perseguida, capturada, enfim. A vida dela corre sérios riscos. E o ponto 9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Também já caiu uma questão da ordem entre esses últimos 15 exames, envolvendo exatamente essa norma aqui. O exemplo falava que foi determinada a expulsão de um grupo de haitianos. E aí você, como advogado, foi chamado para se manifestar sobre isso, tendo em vista a Convenção Americana de Direitos Humanos, e a resposta é exatamente com base nessa norma, porque isso não pode acontecer. A Convenção Americana de Direitos Humanos ela proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros. Tá? Outros direitos aqui, direitos políticos, isonomia e igualdade de oportunidades. Isonomia não apenas aqui a igualdade formal. Isonomia formal, que é a igualdade de todos perante a lei, mas também o que a gente chama de igualdade de oportunidades, ou igualdade de consideração e respeito, como diz Ronald Dworkin, ou igualdade de proteção da lei, ou igualdade de armas, tem muito nome para o mesmo fenômeno. É a ideia de que o Estado deve oferecer iguais oportunidades para todos os cidadãos poderem ascender socialmente e se desenvolver. Tá? Não apenas a isonomia no sentido formal. Direito à proteção judicial, direitos econômicos, sociais e culturais. E aqui, em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, embora a Convenção Americana traga pouca coisa originalmente, tem um protocolo adicional à Convenção Americana justamente sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, que é o Protocolo de São Salvador, que integra a Convenção Americana. Por isso que a gente também deve ler esse Protocolo de São Salvador, tá? Porque a Convenção em si ela traz pouca coisa em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Suspensão de garantias, isso é falado, isso é trazido no âmbito da Convenção Americana, quando essas garantias podem ser suspensas, em caso, por exemplo, de estado de sítio, estado de segurança, aquelas situações de legalidade extraordinária. Tá? Deveres das pessoas,
as pessoas não têm apenas direito, mas têm também deveres, né? Deveres de contribuir com o país, de respeitar o outro, enfim. E aí eu já vou passar aqui para a questão do estudo mais aprofundado da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Primeiro, o artigo 33, ele diz assim, artigo 33 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969. Artigo 33. São competentes para conhecer os assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção. Letra A. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada Comissão, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada Corte. E a partir daí, minha gente, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, ela traz várias regras procedimentais em relação a esses dois órgãos. Só trouxe aqui o que eu considero principal, mas reforço a necessidade de você ler com atenção em casa esses artigos que falam sobre a Comissão e sobre a Corte Interamericana. Vamos lá, algumas dessas normas. O artigo 41, ele diz assim, a Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições. A. Estimular a consciência dos direitos humanos dos povos da América. Veja como são amplas as funções atribuídas à Comissão Interamericana. Até função educativa também se propõe. B. Formular recomendações aos governos dos Estados-membros quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. C. Preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções. Grande parte desses estudos e de relatórios, né, de avanço no tema dos direitos humanos são compartilhados pela comissão depois, quando você tem a Assembleia Geral. A Assembleia da OEA. Eles compartilham esses dados. D. Solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. E. Atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhe seu assessoramento que eles lhe solicitarem. Como eu falei para vocês, né? Ela também tem funções consultivas em relação aos Estados-membros. Tá? F. Atuar com respeito às petições e outras comunicações no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 e 51, e G. Apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Tá? Então, esses são os principais objetivos, as principais funções da Comissão Interamericana. E aí o artigo 44 ele diz assim, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, veja, indivíduo ou grupo de indivíduos, não há que ser uma pessoa isolada, pode ser um grupo de pessoas, ou mesmo entidade não governamental, legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte. Já caiu uma questão do exame da ordem exatamente relacionada a esse artigo 44 da Convenção Americana. Tá? O artigo 43, ele diz, em termos de procedimento, né? Isso aqui é importante também. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 e 45 seja admitida pela comissão, será necessário a que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. Tá? Então, é o que a gente chama de princípio do esgotamento dos recursos internos. A lógica aqui é a seguinte, minha gente. Se o direito interno do país que uma pessoa reside
ainda tem recursos que possam resolver a questão de violação de direitos humanos, o cidadão deve fazer uso desses recursos internos. Existem órgãos internos, né? Os órgãos em geral, não só o judiciário, mas qualquer órgão de proteção de direitos humanos em geral. Tá? Se existem mecanismos internos que ainda podem ser usados na proteção ao direito que alega que está sendo violado, né, não cabe à comissão receber essa petição de denúncia. Tá? Então, você deve primeiro esgotar os recursos internos, em tese, porque existem exceções que a gente vai ver daqui a pouco. B. Que seja apresentada dentro do prazo de 3 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva, ou seja, quando não há mais recursos internos, quando se esgotaram as vias do país, tá? Da notificação da última decisão possível, a pessoa teria 3 meses para apresentar essa petição. C. Que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional, né? Que não haja litispendência, digamos assim, com outro processo vinculado a qualquer outro órgão, como a ONU, por exemplo. Tá? E D. Que no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade, no caso de uma ONU, por exemplo, né, que submeter a petição. Então, esses procedimentos são importantíssimos, tá? Recomendo que foquem realmente aqui, estudem essa parte. Ponto 2 do artigo 46, ainda da Convenção Americana de Direitos Humanos. As disposições das alíneas A e B do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando? Aqui a gente vai ver as exceções à regra. Tá? Então, quando é que isso aqui não é exigido? Vamos lá. Não existir na legislação interna do Estado de que se tratar o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se aleguem tenham sido violados. Então, minha gente, se uma pessoa apresenta uma petição alegando violação de direitos humanos para a Comissão Interamericana e a comissão for questionar se houve o esgotamento dos recursos internos, isso não será necessário se o indivíduo prejudicado alegar lá no país dele, imagine uma ditadura militar, um país, né, que as garantias constitucionais foram abolidas, se ele alega que no país dele não há o devido processo legal, porque aí ele não vai poder fazer. Tá? Então, nesse caso, é possível, mesmo sem o esgotamento dos recursos internos, que ele peticione a petição dele, ou do grupo de pessoas, ou então de uma organização não governamental, é possível que essa petição seja recebida, sim, pela Comissão Interamericana. Não que houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los. Né? É algo parecido, né? Ou se não tiver o devido processo legal, ou ainda que haja o devido processo legal, que aquela pessoa não tem acesso a eles. O acesso à justiça não seja amplo a ponto de permitir que a pessoa, né, tenha o direito de se defender. Então, isso pode acontecer por várias razões, como perseguição política, questões raciais, étnicas, de nacionalidade, enfim. A algumas pessoas pode ser negado o acesso à justiça. E aí, nesses casos, também a comissão pode receber, mesmo sem o esgotamento de recursos internos. E se houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Também aqui não há um prazo fixo, mas um prazo razoável. Né? Se houver demora injustificada, ainda que não tenha se esgotado os recursos internos, a comissão pode receber, sim, né, uma petição de denúncia, né, à violação dos direitos humanos. Em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu separei aqui algumas normas que eu considero também mais relevantes. O artigo 61, inciso 1, ele diz assim, ponto 1, né, o inciso ponto 1, ele diz: somente os estados de parte e a comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Então, veja, quem é que pode levar um caso diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Ou o estado de parte, ou a própria comissão.
A comissão faz essa triagem. Isso não tem como ser levado à corte diretamente por um indivíduo, ou por um grupo de indivíduos, ou por uma organização governamental. Tá? 2. Para que a corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 e 50, que são aqueles processos na comissão. Recomendo a leitura, né, que a comissão vai tentar sanar o problema, vai fazer recomendações ao Estado parte cuja alegação está sendo, né, afirmada por determinado indivíduo. Tá? Então, a própria comissão vai tentar sanar o problema, mas caso não consiga, através dos recursos previstos na Convenção Americana, é que ela vai levar o caso à Corte Interamericana. 1. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção, ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória de pleno direito e sem convenção especial a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção. Isso aqui, minha gente, é importantíssimo, né? Porque é exatamente essa cláusula aqui, essa norma, que vai servir para que o Estado-parte se submeta à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque de nada adiantaria uma Corte Interamericana se ela proferisse sentenças que não fossem aceitas pelo Estado que foi condenado. Tá? Mas, através dessa cláusula, né, no momento do depósito do seu instrumento, a convenção, o Estado-parte declara que reconhece como obrigatória, de pleno direito, tá, a competência da Corte para a interpretação ou aplicação da convenção, ou seja, declara que se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ainda assim, na prática, a gente sabe que a questão da eficácia das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos é algo problemático. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, trazer aqui alguns casos, tá? Mas já antecipo para vocês que isso é problemático, porque, no final das contas, né, a OEA ela não tem como submeter determinada medida no país. O país é soberano. Não sei que ela declarasse guerra, que não vai ser o caso. Tá? Mas imagine que a Corte Interamericana de Direitos Humanos estipula que determinado país deve ser condenado a uma reparação de danos por conta de uma violação a direitos humanos de determinada pessoa. E aí, digamos que o país não promova a reparação desses danos. O que a Corte pode fazer nessa situação? É complicado em termos de forçar o país. Não existe, não vai ter coercitividade no sentido técnico da palavra. Mas esses constantes descumprimentos das decisões da Corte, elas são consideradas pela Assembleia Geral. E isso pesa contra o país parte, né? Contra o país membro. Tá? O país membro ele é notificado nas Assembleias Gerais que acontecem anualmente e que ele vem sendo, né, que ele vem descumprindo regularmente as decisões da Corte Interamericana. Tá? Artigo 63. Quando decidir que houve violação do direito de liberdade protegido nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. E 2. Em caso de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da comissão. Essa norma aqui também já caiu recentemente numa prova da ordem. Tá? Então, recomendo também uma leitura mais atenta disso aqui. Em caso de extrema gravidade e urgência, para evitar danos, a Corte ela pode tomar medidas provisórias, medidas cautelares mesmo, a que considera pertinente para evitar que os danos mais graves aconteçam. Artigo 67. A sentença da Corte será definitiva e inapelável.
a gente aqui não vai ter duplo grau de jurisdição. Tá? Até porque, para chegar na corte, já se passou por tribunais internos, esgotou-se, teoricamente, os recursos internos do país, passou pela Comissão Interamericana, que tentou sanar o problema e, finalmente, chegou à Corte Interamericana. Uma hora tem que acabar, porque senão não acaba nunca. Tá? Então, a sentença da Corte será definitiva e inapelavável. Entretanto, em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretará a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação da sentença. Seria uma espécie de embargo de declaração. Né? Então, é o único recurso, entre aspas, cabível. Artigo 68. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes. Então, mais uma vez aqui, minha gente, esse artigo 68 é importantíssimo. Caiu uma questão no exame da ordem sobre um caso famoso, que é o caso de Velázquez Rodrigues contra o Estado de Honduras, onde o que estava sendo debatido era exatamente sobre a eficácia e o dever dos Estados-membros de cumprir as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E esse artigo 68 aqui foi levado em conta, tá? Porque os Estados se comprometem a cumprir a decisão da Corte em todos os casos que foram partes. Estão assumindo, declarando que vão cumprir, né, um compromisso internacional que eles devem efetuar. Tá? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui 3 casos que eu chamo a atenção e peço também que vocês, quando puderem, deem uma lidinha na sentença, é interessantíssima. Eu vou mandar depois desse material, né, os alunos vão ter acesso. Tá? E cada um desses 3 casos, eu já trouxe aqui a sentença na íntegra. Tá? Caso Velázquez Rodrigues, caso Damião Ximenes Lopes e caso Gomes Lula. Eu já trouxe aqui as 3 sentenças completinhas, que ela narra tudo direitinho, né, como aconteceu, quais as razões que a Corte considerou para o julgamento e qual a parte dispositiva com as medidas que foram tomadas, né, e o que é que a Corte determinou que o Estado-parte condenado fizesse, certo? Por que esses casos aqui foram selecionados? O caso Velázquez Rodrigues, que eu estava falando para vocês, né, que foi contra o Estado de Honduras, ele foi considerado um caso paradigmático, né, a sentença de 29 de julho de 1978, porque a Corte Interamericana reafirmou que os Estados-membros eles têm obrigação de cumprir as decisões da Corte. A decisão da Corte não era uma mera consulta, não era uma mera sugestão, não era um parecer, né, mas era realmente uma sentença dispositiva que tinha que ser cumprida. E esses 2 casos aqui, minha gente, o caso Damião Ximenes Lopes, de 4 de julho de 2006, esse caso Damião Ximenes Lopes foi a primeira condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É por isso que ele tem uma relevância. Eu sugiro também a leitura da sentença para vocês. E esse caso, Gomes Lula, aqui também, foi de 24 de novembro de 2010. Né? Foi um caso que foi muito debatido na época. Também é contra o Estado brasileiro. Certo? Então, eu peço, além daqueles documentos que eu já falei, né, que, se puderem também, dê uma lidinha nessa sentença, porque é enriquecedor em termos de conteúdo. Tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. São essas as considerações que eu tinha para fazer em relação a direitos humanos. Espero que sirva para que vocês consigam, né, fazer a gente vai mandar depois o formulário com algumas questões dos últimos exames da ordem e que também sirva para o aluno conseguir deslanchar no próximo exame da ordem que tiver. Tá? Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.